Faxina pronta, finalizada, deixamos tudo bonitinho para a gente começar do zero a criar agora o nosso funil de métricas, e é para isso que a gente vai fazer isso agora, tá? Esse funil de métricas vai ser uma aula sobre métricas, não é só apertar botãozinho, você vai entender o conceito por trás de cada uma das métricas que nós vamos começar a colocar a partir de agora, tá bom? Então eu vou explicar de forma muito detalhada agora, eu quero ser muito didático, quero usar toda a minha experiência como professor acadêmico ao longo de mais de 10 anos dando aula em faculdade, em pós-graduação e mais de 15 anos dando aula aí na internet. Eu quero mostrar para você agora esse conceito para ficar bem crystal clear, ficar bem limpinho na sua mente aí, tá? Vamos começar então com essa explicação básica das métricas, né? Bom, explicação de métrica por si só não preciso fazer, eu já expliquei o que elas são, como que elas operam. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a colocar as métricas agora aqui dentro da nossa coluna, né? As colunas estão pedindo métricas aqui. E aí nós vamos fazer isso com alguns exemplos práticos. Então vamos pensar da seguinte maneira, tá? Deixa eu até voltar aqui para a gente poder estar trabalhando olho no olho agora. Então vamos pensar de forma lógica, vamos colocar uns neurônios aí para queimar, tá bom? Então o que eu vou perguntar para você, tá? Situação para você, sua campanha entrou no ar, ok? Qual é a primeira ação que é executada quando a sua campanha finalmente é aprovada? O que você espera que aconteça depois? Venda, hã? Aqueles mais apressadinhos iriam pensar, certo, é venda, mas não é. Venda é a última parte da equação. Você vai pensar na primeira coisa. Vamos lá, busca de novo aí na cachola qual é a primeira coisa que precisa acontecer depois que o seu anúncio é aprovado. Foi isso que nós fizemos. Colocamos um anúncio, ele foi para o ar, foi aprovado. Qual é a primeira coisa? Você sabe ou não? Não sabe? Eu vou dizer para você. Primeira coisa que você precisa entender para que a sua campanha comece a gerar performance, o primeiro indicador de performance da sua campanha, ela chama-se impressão. Ela precisa aparecer em algum lugar, seja ela em qualquer lugar que seja, precisa aparecer. E é a primeira coisa que aparece mesmo. Não tem como você pular esse funil, por isso que eu chamei funil de métricas, porque é um funil onde os números sempre serão menores. O número anterior, na maioria das suas vezes aqui, serão sempre menores do que o número antecessor, né? Então é um funilzinho que começa grande lá em cima e vai afunilando assim, até chegar no número que eu quero. Então, a primeira coisa, lembra isso, põe na mente aí, a primeira coisa que vai acontecer com o seu anúncio é ele ser visto, tá bom? Então a situação é essa daqui, ó. O seu anúncio veio para cá, alguém veio no Google, digitou o seguinte termo. Franquia de cafeteria. A pessoa digitou isso aqui no Google. Ok, apareceu o anúncio? Apareceu. A primeira vez que o meu anúncio aparece, o que você está vendo aqui é uma impressão. O meu anúncio apareceu para uma pessoa. Essa pessoa ela pode clicar no anúncio ou ela pode não clicar no anúncio. Não importa. Quando a pessoa tem a oportunidade de clicar no anúncio, ou pelo menos tem a oportunidade de ler o que está escrito aqui, isso é chamado de impressão. Tá bom? Vamos mais a fundo e vamos buscar essa impressão lá em colunas para você entender certinho como é que funciona esse conceito de impressão. Então eu estou aqui novamente na minha conta, eu voltei aqui para minha conta de Google Ads, vou aqui em coluna, e aqui em coluna eu venho em personalizado, vou clicar no lapisinho aqui, e vou digitar então a minha primeira métrica, que é impressão. E ela também está lá em todas as colunas. Está em inglês aqui, All Columns Performance. Eu posso buscar por lá também, então. A impressão também vai estar aqui, ó, em todas as colunas e na aba Performance, que é essa primeira aqui. Eu clico aqui, vai aparecer para mim impressão. Quando eu passo o mouse em cima, olha que interessante, ele me dá aqui uma explicação bem rápida do que são as impressões. Então olha lá, uma impressão é contabilizada sempre que seu anúncio é veiculado na rede de anúncios do Google, seja ele no google.com.br, no YouTube ou em outros websites e aplicativos de editores. As impressões ajudam você a entender a frequência com que seu anúncio está sendo visualizado. Então, frequência é o seguinte, meu anúncio apareceu uma vez, tá aqui, meu anúncio apareceu uma vez, a minha impressão vai ser 1. Se o meu anúncio apareceu 100 vezes,
a minha frequência, ou a minha impressão no caso aqui, vai ser 100, tá bom? E aqui é o seguinte, pode ser que uma pessoa veja o meu anúncio 2 ou 3 vezes, e pode ser que essas 100 vezes que eu mencionei seja para 100 pessoas diferentes. Tá bom? Pode ser que essa mesma pessoa tenha visto o meu anúncio 100 vezes, o que eu acho muito pouco provável que isso aconteça, mas pode acontecer, mas é muito, 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 hipoteticamente, assim, 99,9999% de chance disso não acontecer, mas eu estou colocando um exemplo bem hipotético para você entender que essa frequência não é o número de pessoas que viu o anúncio, mas é basicamente o número que seu anúncio apareceu para várias pessoas ou para uma pessoa só. Essa uma pessoa, nesse exemplo hipotético de 100 vezes que seu anúncio apareceu, pode ser que esse anúncio tenha sido visualizado por 98 pessoas diferentes e as últimas 2 visualizações foi a mesma pessoa que viu 2 vezes o anúncio em horários diferentes. Então isso é definição de impressão, só para você entender, tá? Então entendemos o que é uma impressão. Ou seja, é o primeiro ato que acontece quando depois que a minha campanha ela é veiculada. A primeira coisa que acontece depois que a minha campanha é veiculada é a impressão. Então agora que a gente já entendeu isso, eu posso voltar para cá, selecionar impressão e dar um aplicar. Ao fazer isso, agora eu tenho a métrica impressão acontecendo aqui, beleza? Então essa é a primeira métrica do nosso funilzinho, certo? Na próxima aula eu vou voltar aqui para a gente avançar para o nosso funil, para a gente ver o que acontece depois de uma impressão. Vai pensando aí, vai rachando aí os neurônios. Se você achou que é um pouquinho complicado o que eu fiz até agora, sugestão, uma pausa, cafezinho, vai lá fora, respira um ar puro, volta e continua, tá? Nos vemos na próxima aula então, até lá!